Bem, quem pergunta agora é o candidato Toninho do PSOL. Candidato, o senhor dispõe de 1 minuto. Eu quero dirigir a pergunta à dona Wesleyan Roriz, perguntando à senhora... lembrando que, exatamente, a candidata Wesleyan Roriz ela acabou de ser perguntada. A quem falta, portanto? Bem, falta ainda o candidato Agnello Queiroz. Tá bem. Agnello, você trouxe um tema hoje aqui ao debate que eu gostaria de deixar claro aos nossos eleitores, ao povo do Distrito Federal. Afinal, Agnello, de que se trata essa denúncia, do meu ponto de vista, infundada, mentirosa e caluniosa contra a companheira Maninha, com quem você conviveu tanto tempo, sabe da honradez da Maninha, foi deputada por 2 vezes, foi deputada federal e contra ela não tem nada. Apenas o Tribunal de Contas reabriu uma conta misteriosamente há 3 dias das eleições e agora eu sei, a mando do PMDB e PT. Obrigado, candidato. Candidato Agnello Queiroz, o senhor dispõe de 2 minutos para a sua resposta. Toninho, antes precisa ter tranquilidade. Olha só, quando você tem que assegurar a palavra aí, Álvaro. Pois não, está assegurada a palavra inclusive meu tempo, ao candidato Agnello Queiroz e vamos compensar ao final. Tem que... Considerando que a sua resposta está começando neste momento. Perfeito. Tem 15 segundos além do tempo previsto. Tem que ter tranquilidade. Quando você fez a pergunta, eu falei que seria rigoroso com todo e qualquer pessoa, partido, com relação a coisa pública. Dei exemplo que tem uma denúncia no jornal, não falei com quem era, se era certo, se era errado, e perguntei se você investigaria. E essa é a conduta de quem tem compromisso com a ética e com a transparência, tem que falar, eu investigo. Se tem isso, eu tenho confiança de que não tem nada, mas a gente não pode dizer que a imprensa que está mentindo, alguém está fazendo um complô. Quer dizer, quando é para o adversário, você pode assacar todo tipo de colocar nome de pessoas que não estão aqui, acusar as pessoas de forma leviana, etc. E fica tudo ótimo. Mas quando é uma pessoa que é ligada ao seu partido, né, você reage dessa forma. Eu não fiz acusação nenhuma à pessoa, me referi que se fosse eu no governo e tivesse essa denúncia, e terá, porque no meu governo essa denúncia virá, eu faria a mesma investigação que faria com uma pessoa do PT, ou do PSB, ou do PDT, de quem quer que seja. Não tenho nenhum compromisso, né, com erro. E essa é a conduta de um governante. Eu disse na outra resposta e asseguro para você, meu eleitor, que eu vou zelar pela coisa pública, não permitirei nenhum tipo de desvio de recursos públicos, vai ter transparência na administração, vou fazer uma administração tão transparente que não possa depender da pessoa. Se uma pessoa cometer um erro, ela será identificada, punida rigorosamente. Então, essa é a garantia que nós temos que dar ao nosso eleitor. Portanto, não fiz nenhum tipo de acusação e não sei por que você levou a cara a pulsa com relação a esse fato. Obrigado, candidato Agnello Queiroz. Candidato Toninho, o senhor tem 1 minuto para a réplica. De fato, o telespectador, todo eleitor que está nos acompanhando nesse momento, pode ver que a sórdida manobra saiu dos gabinetes do PMDB e do PT nesse momento da campanha. Não tem nada de extraordinário. Foi um complô. Correio Brasiliense, Agnello Queiroz, PT, PMDB, para tentar desestabilizar uma candidatura que está crescendo no seio do povo. Eu estou sentindo nas ruas que o PSOL está caminhando para o segundo turno. Daí o desespero da coligação do Agnello Queiroz ao trazer isso a 3 dias das eleições. Isso é uma vergonha. Lembra aquele caso do episódio que Leonel Brizola denunciou à Rede Globo de televisão e o Proconsult por uma manipulação ao final do pleito. Está muito semelhante essa manobra que foi urdida nesse momento aqui contra a minha candidatura e a Maninha. Obrigado, candidato. Candidato Agnello Queiroz, 1 minuto para a sua tréplica. A população observa que para ser governador você tem que ter serenidade, tem que ter equilíbrio, tem que examinar os fatos com muita imparcialidade. Eu não posso examinar um fato de um jeito para meu adversário e examinar o fato de outro jeito quando é meu aliado. Eu quero dizer que aqui não teve nenhuma acusação, aqui não citou um nome sequer
e continuo achando que é leviana a acusação e atribuir a outras pessoas ou à própria imprensa quando diz respeito ao partido dele. Eu acho que isso é muito ruim, porque o que a população quer saber é se o dirigente tem serenidade para tratar de forma igual todos os casos, né? E ir ao fundo da questão e não ter nenhum tipo de compromisso com o erro, mesmo que o erro parta de algum aliado. Então, acho que essa é a questão fundamental e eu quero assegurar toda a tranquilidade ao nosso povo que nós faremos um governo ético e transparente. Obrigado. E a última a perguntar neste bloco é a candidata Wesleyan Roriz. Candidata, a senhora dispõe de 1 minuto. Lembrando que, pelo critério de exclusão, a senhora só pode dirigir a pergunta ao candidato Toninho do PSOL, que ainda não respondeu a perguntas neste bloco. Doutor Toninho, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Eu queria saber do senhor qual seria a proposta para melhorar a educação no Distrito Federal, na área rural. Candidato, o senhor dispõe de 2 minutos para a sua resposta. Dona Wesleyan, é uma pergunta muito boa. Nos últimos dias da campanha, eu pude participar de alguns eventos importantes, particularmente estive no PADEF com os produtores rurais, a quem eu envio um carinhoso abraço, a toda a colônia gaúcha, que me recebeu de uma forma muito boa, e lá fez uma denúncia grave sobre a educação rural e me mostrou o estado da escola, que não recebe, desde a época do governador Cristóvão, nenhum estímulo, nenhum incentivo. E eu assumi com aquela comunidade que nós vamos dar uma atenção especial à educação rural no Distrito Federal, para que atenda a nossa comunidade que ainda permanece no campo, produzindo, trabalhando, e os filhos precisam de uma educação de qualidade também na zona rural do nosso Distrito Federal. E quero aproveitar esse momento para dirigir uma mensagem à população de Brasília. É óbvio que eu fico indignado quando alguém levanta uma acusação leviana. O que o Correio Brasiliense fez, isso não é uma política correta do bom jornalismo. A Maninha é uma cidadã honrada, não é porque é minha esposa, porque eu tenho imenso amor e paixão, mas é porque Maninha foi uma mulher de luta, sempre foi. Aliás, Agnello, quando ela era presidente do Sindicato dos Médicos, você fazia oposição a Maninha, você tinha aliança com setores da medicina aqui no Distrito Federal, absurdas, para tentar derrubar a Maninha, a Arlete, o Dr. Tom, Miziara, todos os médicos amigos. Eles estavam lá na gestão da Fundação Hospitalar e você indicou muitos para a Fundação Hospitalar. Aí como é que você traz uma denúncia dessa? Isso sim, de forma leviana à população do Distrito Federal. Bem, antes de passar a candidata Wesleyan para a réplica, o candidato Agnello Queiroz pede de novo o direito de resposta nessa questão, que consultamos agora o ex-ministro do TSE, o pedido foi recusado também. Ele considerou que não houve uma ofensa pessoal que justificasse o direito de resposta. Candidata Wesleyan, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Doutor Toninho, eu quero dizer para o senhor que a pessoa que mais frequentou a área rural, a administração do meu marido, fui eu. Eu tenho certeza, porque eu tive contato com aquelas pessoas da área rural. Eu, como sei fazer um trabalho na área rural, dentro da minha própria fazenda, eu tenho certeza que essas escolas, que se faltarem alguma coisa, pode até ter faltado. Mas o amor e o carinho meu nunca faltou, porque todas as diretoras de escolas, elas foram, eu quero que elas sejam melhores remuneradas, que elas tenham mais confiança no governo que eu for eleita, se o Deus permitir. Então eu quero dizer para o senhor fique tranquilo, porque aquilo que eles queixaram para o senhor não é verdadeiro, porque eu sempre dei uma assistência muito grande à área rural. Muito obrigado, candidata Wesleyan, candidato Toninho do PSOL. 1 minuto para a sua tréplica. E a gente pediria que o senhor também se restringisse à pergunta realizada pela candidata Wesleyan Roriz, para não desviar o foco aqui do debate. Ok.
Dona Wesley, o tema da educação na área rural é muito importante para nós. Nós precisamos ter uma política de atenção à educação nesse setor para que as pessoas não saiam do campo para vir para as periferias do Distrito Federal. E aqui na nossa capital acontece isso. Eu só disse dessa forma, não fiz nenhum juízo de valor, porque eu estive lá visitando, né? Até foi durante a Semana Farroupilha, foi um evento espetacular, eles me mostraram. É que está abandonado há muito tempo, o Arruda abandonou aquele lugar, não estou falando de governo A ou B, mas é constatar que a educação na área rural precisa de apoio, bons profissionais, professores bem pagos e principalmente um transporte escolar digno para as nossas crianças também locomoverem naquelas distâncias que às vezes são muito grandes. Eu tenho compromisso com a educação pública e principalmente com os professores nessa luta. Obrigado, candidato. Ponto final neste terceiro bloco. No quarto e último bloco, os candidatos farão as considerações finais. A gente volta logo depois do intervalo.